Muito bem. Terapia para a neurastenia. A psicoterapia é portadora de excelente arsenal de recursos para atender o paciente neurastênico. Inicialmente, torna-se indispensável que o mesmo reconheça o estado em que se encontre e opte pela ajuda que lhe será valiosa, predispondo-se à aceitação do tratamento. Fundamental. A pessoa tem que aceitar o tratamento. Mediante os estímulos novos do psicoterapeuta, ocorre a remoção da culpa e dos tormentos íntimos através de uma análise da realidade em que o paciente se encontra. Altera-se-lhe o anterior impulso para o trabalho como autorrealização punitiva, abrindo-lhe campo não experimentado de prazer durante a execução das atividades. Outrora, o indivíduo achava que aquela proposta era uma punição e faz-se, mediante a terapia, a transmutação daquela visão, e sim como sendo um recurso positivamente saudável para a sua libertação. E o que ocorre com os cientistas, artistas, estudantes, buscadores de ideais e concretizadores de sonhos que se entregam a esforços sobre-humanos, às vezes sem que a estafa exaustiva tome conta das suas energias. Experimentado o cansaço, o natural repouso proporciona o renovar das forças, facultando o prosseguimento das atividades abraçadas. No caso da neurastenia, a terapêutica psicológica substitui perfeitamente a de natureza psiquiátrica, devendo-se evitar as recomendações para o uso de drogas químicas, exceto quando o quadro se apresentar caracterizado por transtornos mais graves, em trânsito para a queda em alienação esquizofrênica. Aí é necessário a ação do terapeuta, com conhecimentos. A conversão com o psicoterapeuta, que deverá infundir confiança, pesquisando as causas dos conflitos, culpa, insatisfação, frustração, exibicionismo, ensejará a aceitação da própria realidade e emulará na renovação dos conceitos existenciais favoráveis ao bem-estar. Como podem suceder recidivas, o que muitas vezes sucede, o psicoterapeuta deverá recorrer ao encorajamento constante do paciente sem exageros, como aqueles que transformam o distúrbio em quesito de menor importância, bem como aos ideais de enobrecimento pessoal, de maneira que passe a experimentar alegria sem a agitação a que se entregava e na qual parecia satisfeito. Nesse processo de recuperação, fazem-se valiosos os recursos espíritas da bioenergia sob todos os ângulos considerada, de forma que ocorra a inovação interior e se robusteçam as disposições íntimas para a saúde. O paciente neurastênico espera sempre encontrar compreensão de todos, dos familiares, dos amigos, dos colegas de trabalho e da sociedade.
o que nem sempre é possível, tendo em vista as dificuldades que assinalam as demais pessoas. No entanto, é sempre viável a cooperação fraternal daqueles que estão próximos do enfermo, laborando com ele em favor da sua recuperação. No atual contexto social, quase todas as pessoas se defrontam com dificuldades e enfrentam desafios, para os quais não se encontram psicologicamente preparadas, sofrendo-lhes os efeitos danosos e tendo problemas para superá-los. As propostas da doutrina espírita, em forma de psicoterapia em grupo, atendem perfeitamente às necessidades humanas, individuais e coletivas, iluminando as consciências, amparando os sentimentos e orientando a razão para os rumos libertadores da paz e da autorrealização. Com essa visão diferente a respeito do mundo transitório e a certeza da imortalidade do espírito, os horizontes a serem conquistados ampliam-se e incomparável alegria toma conta do indivíduo que atravessa a estreita passagem por onde deambula, antegozando a esplendorosa paisagem do futuro. Desse modo, o paciente neurastênico adquire autoconfiança e o repouso torna-se refazente, gratificante, permitindo que os fenômenos de perturbação cedam lugar ao equilíbrio e instala-se-lhe a saúde emocional. A doutrina espírita, por sua vez, ela é extremamente iluminativa. Nós vamos encontrar no campo da terapêutica espírita todos os recursos que nós podemos imaginar. Todos. Só é necessário colocarmos-nos à disposição de entender as mensagens com o seu verdadeiro significado. No livro dos Espíritos, que está aqui ao meu lado, nós vamos aqui passar a base de toda a libertação dos nossos males dentro da doutrina espírita. Nós vamos encontrar na pergunta 919, conhecimento de si mesmo, quando Kardec pergunta aos Espíritos verdade: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Kardec era sapiente, ele tinha perguntas penetrantes e sabia que era necessário fazer essas perguntas para os Espíritos de verdade, porque a necessidade de libertação do Espírito era premente, entende? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento, que a Joana está falando aqui incansavelmente. Autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo.
Mas ele não se satisfaz somente com essa resposta. Compreendemos, continua ele, toda a sabedoria, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si próprio. Qual o meio de fazer, de se chegar a isso? Você vê, Kardec sabia que poucas pessoas iam entender, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas qual seria o meio de se chegar a isso? Aí, Santo Agostinho, que teve uma vida complexa, imensamente apoiado e amparado pela sua mãe maravilhosa, Santa Mônica, ele diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo de se queixar de mim. Caríssimos, nós temos todos os recursos à nossa disposição para a nossa melhoria e para a nossa libertação. Precisamos de ter coragem. Não só ficarmos na margem, na superfície e na margem, na lateralidade. Nós precisamos mergulhar profundamente no conhecimento de nós mesmos. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.